Boa noite, torcida tricolor de todo o Brasil. Hoje é sábado, são aproximadamente quase 8 horas da noite e a gente vai fazer o pós-jogo de Fluminense 2, Fortaleza 1, jogo realizado no Maracanã, vitória tricolor. E a gente vai falar tudo aqui para vocês. Inicialmente eu vou falar que o Fluminense começou o jogo com a seguinte escalação: Fábio, Samuel Xavier, Davi, Manuel e René, Bernal, Martinelli, Ganso, Serna, Cano e Keno. Tá? Jogo no primeiro tempo muito truncado, as duas equipes errando muito nos passes e na marcação também. Não tiveram muitas oportunidades de gol. O Fluminense teve poucas chances e na única oportunidade, uma das poucas oportunidades que teve, o Serna, para variar o Serna, né? É sempre o nosso refúgio, né? O Serna aos 8 minutos, o Davi fez um belo lançamento para o Serna na direita, ele deu um toquinho, tirou da marcação, ganhou na corrida do marcador, entrou na área pela direita e cruzou rasteiro o Cano de primeira, batendo no canto direito do goleiro, fazendo o Fluminense 1-0. Aos 19 minutos, o Lucheiro cruzou para o Herrera, no lado esquerdo da área, e ele cabeceou para fora, uma primeira oportunidade do Fortaleza. 23 minutos, o Keno saiu machucado. É um jogador que não aguenta jogar os 90 minutos, já não é a primeira vez que ele sai no início. Saiu machucado, com dor no tornozelo direito, e entrou o Canobi. Aos 26 minutos, bola cruzada, arremate do Fábio, arremate da zaga, e o Fábio salvou o que seria o gol do... Perdão, gente. A bola foi cruzada, o Fábio espalmou e o Kevin tocou para o fundo do gol, só que ele ajeitou com a mão antes de chutar e o juiz anulou o gol, né? Foi chamado no VAR e anulou o gol. Aos 46 minutos, o Fluminense teve outra oportunidade, Canobi tocou para Martinelli na área, Martinelli foi derrubado por Ávila, pênalti marcado, e o juiz também foi no VAR e anulou, dizendo que o Martinelli se jogou antes do contato, né? Aos 49, Martinelli tomou o cartão amarelo, começa o segundo tempo e o Fortaleza veio para cima. No primeiro minuto de jogo, o Pikachu bateu de fora da área, o Fábio espalmou para escanteio. 9 minutos, o Bernal tomou amarelo por uma entrada desleal. Aos 15 minutos, o Canobi recebeu na esquerda, puxou para o meio e chutou forte para fora. 18 minutos, o Serna, mais uma vez, ganhou na corrida pela esquerda e cruzou rasteiro. O Canobi se antecipou ao zagueiro e fez Fluminense 2-0. Aí, para variar, o Fluminense recuou, chamou o Fortaleza, né? E aos 20 minutos, o Serna tocou para o Martinelli, deixou para o Bernal chutou forte e o goleiro espalmou para escanteio. 21 minutos, saiu Martinelli, entrou Hércules. 25 minutos, ataque do Fortaleza pela esquerda. O Everson lançado na área, tocou para fora. Aos 26 minutos, cruzamento, Cano bateu de primeira para fora. 27 minutos, contra-ataque do Fortaleza, Alan tocou para Breno Lopes, livre, fazer Fluminense 2, Fortaleza 1. Aí aos 34 minutos, o Renato tirou o Cano, botou o Everaldo, que o Cano sentiu a coxa. Só espero que não seja nada grave, senão a gente vai ficar só com um centroavante, que é o Everaldo. E saiu o Ganso, entrou o Lima, para desespero da torcida e meu desespero também. A gente queria ver o Acosta jogando e ele coloca para variar o Lima, né, gente? É uma substituição que a gente já sabe que ele vai fazer. É o Lima entrando para variar no segundo tempo. Ele não bota o Lescano, ele não bota o Acosta, ele só bota o Lima. Não tem outra alternativa no elenco. Aos 42 minutos, cruzamento da direita, o Barreiro cabeceou e o Fábio pegou, salvando o que seria o empate do Fortaleza. É isso, galera. A verdade, a gente vai falar aqui do jogo. O Fluminense venceu por 2-1 no Maracanã, chegou aos 27 pontos
na 8ª colocação, mas não convenceu ninguém, tá? Foi um jogo que a gente não pode dizer que foi totalmente flores, não foram flores, mas também não foram espinhos, né? Foi um jogo mediano do Fluminense para fraco. Um time que joga em casa, time que tem o mando de campo, tem a maior parte das arquibancadas, com a torcida tricolor, incentivando o time, empurrando o time para frente, esse time não pode tomar sufoco de um time que está na penúltima colocação do Brasileiro, que é o Fortaleza, que está em péssima fase. Está sendo dirigido por um treinador que não treina nem time de botão. Então, o Fluminense jamais pode acontecer isso. O time faz um gol e recua. E o Fluminense está com essa mania desde a Copa do Mundo. Ele faz um gol e recua. O Fortaleza, esses times aí não são Inter de Milão, Chelsea, não são não, tá o Renato Gaúcho. São clubes que estão lá lutando para fugir do rebaixamento. Só para você ficar ligado, tá? O time coletivamente foi mal. Para mim foi mal o time coletivamente. Saídas de bolas erradas. O time não tomou postura de time mandante, time que joga em casa. Deu a bola para o Fortaleza jogar. E quando tinha a bola, lançava o Serna na corrida. O Serna, para variar, fez uma excelente partida. Dois lances dele pelas pontas, um pelo lado direito, o outro pelo lado esquerdo, decidiram a partida. 2 arrancadas que ele ganhou na corrida dos zagueiros, cruzou para trás e o Cano fez o primeiro e no segundo o Canóbio fez o segundo. Então, o Serna, o melhor em campo pelo Fluminense. Outro jogador que eu vou destacar nesse jogo foi o Davi, zagueiro, garoto da base, personalidade, boa saída de bola, jogador calmo, com técnica e habilidade. Eu acho que a gente ganhou um novo zagueiro nesse elenco tricolor. Eu acho que se o Fluminense precisar contratar outro zagueiro, não precisa mais, tá? O Davi deu conta do recado e mostrou que vai ser muito útil ainda ao Fluminense, ao elenco tricolor, tá? É um zagueiro muito bom e eu tenho certeza que ele, com o passar dos jogos, vai cada vez mais ganhar confiança e vai talvez até pegar a titularidade, tá? O gol do Fluminense, como eu já falei, saiu aos 8 minutos. Falei dos lances da partida. Fortaleza dominou as ações no meio campo no segundo tempo, foi melhor no segundo tempo. O Fluminense só arriscava com Serna e Canóbio pelas pontas. Depois dos 30 minutos, o Fluminense se entrincheirou de vez na defesa e o Fortaleza veio para cima, tá? Aos 27 minutos, contra-ataque do Fortaleza, cruzamento do Alanzinho, o Breno Lopes diminuiu, fazendo o Fluminense 2-1. Renato mexeu errado, tirou o Ganso, botou o Lima, que a torcida não aguenta mais. É um jogador que não está bem, o Lima não está bem. E ele não coloca o Lescano, ele não coloca o Lavega, ele não coloca o rapaz que chegou agora, o Acosta, que foi um dos melhores do futebol dos Estados Unidos no último ano. E ele não coloca de jeito nenhum, é aquela mesmice de sempre. É Lima, é Thiago Santos, é sempre os mesmos. E não dá mais para aturar isso. Eu acho que um treinador de um time de ponta como o Fluminense tem que ser mais ousado, tem que arriscar mais. O Fluminense não pode sair na frente e recuar em todos os jogos, seja fora de casa, seja em casa. O Fluminense está jogando em casa, fez 1, fez 2, tem que buscar o terceiro, o quarto e o quinto. Não pode se contentar e ficar recuado, aí toma o primeiro gol e aí aquele sufoco. Isso não pode acontecer, é sempre isso. Será que vai ser sempre assim com o Renato? Fez 1 gol, fez 2 gols, recua o time. Será que esse time não consegue golear? Não consegue fazer o terceiro, quarto, quinto, sexto gol e assim por diante? Será que a gente não consegue fazer isso? É muito difícil. Tem que desenhar. Será que tem que desenhar para o Renato? Será que a base já não mostrou que tem que ser utilizada? Está aí o exemplo do Davi. Está aí o exemplo do Fidelis, que poderia ter entrado no jogo de hoje, não entrou. São jogadores que entraram na fogueira e deram conta do recado. Da mesma forma que o André, na época, também foi lançado na fogueira com aquela lesão do Hudson e também deu conta do recado. Então o treinador
ele tem que saber a hora de colocar a base. E o Renato está passando da hora. Tá? Ele está passando da hora. Por isso que esses garotos ficam insatisfeitos e querem ser vendidos. Porque eles estão vendo que tem condições de jogar no time, que eles estão vendo jogadores piores do que ele sendo escalados, e os caras querem ir embora, com toda razão. Eu não tiro a razão. Se amanhã ou depois o Lescano e o Lavega, os empresários deles, arrumar um clube para eles jogarem e eles quiserem sair, eu sou um dos caras que vai chegar aqui e vai falar, estão certos, tem que sair mesmo. Porque não tem vaga, não tem chance. Na panela do Renato eles não têm chance. A panela do Renato já tem nomes certos. É Lima, é Thiago Silva, Thiago Santos, é os mesmos jogadores de sempre. É Everaldo, é os mesmos, não tem mudança. Para que o John Kennedy saiu de lá para voltar para o Fluminense se ele não tem oportunidade? Para que o Acosta, o Fluminense pagou quase 10 milhões no Acosta, para ele ficar com a bunda sentado no banco, e tem que conhecer os companheiros. Vai conhecer o quê? Vai almoçar na casa de cada jogador para conhecer as famílias, para ser apresentado às famílias, para ele poder jogar no time de cima? Cara, isso não existe. O cara, quando é bom, tem que botar logo, não interessa se conhece o companheiro ou não, vai conhecer no campo, irmão. Vai conhecer no jogo. O cara é bola, tem que jogar. Não tem essa de conhecer. Ah, não, eu vou levar ele no Corcovado, para ele conhecer o Corcovado. Depois eu vou levar ele para conhecer o Pão de Açúcar. Depois eu vou levar ele para conhecer as noites cariocas. Porra, vamos parar de frescura, cara. Isso aqui é futebol. Isso aqui é futebol, irmão. Tem que tratar o jogador como jogador. Não tem essa de conhecer, não. Às vezes o cara não fala nem a língua dos outros jogadores e entra e arrebenta. Tem nada disso, não. Quer dizer que se eu for jogar na Arábia, eu primeiro tenho que entrar no curso para aprender árabe, para jogar futebol. Ora, porra. Pelo amor de Deus, né, Renato? Tá ficando velho, tá ficando burro? Eu, hein? Onde é que já se viu isso? Eu acho que tem que parar com esse negócio, hein? A torcida tem que reclamar e da minha parte eu vou reclamar sempre. Tem que dar chance aos garotos da base. Eu já estou cansado de falar isso aqui no canal. Não é porque venceu hoje que eu vou botar um pano aqui nos meus olhos e tapar meus ouvidos e não vou falar nada. Vou falar sim, até esses caras começarem a raciocinar. Tem que botar os garotos, é o Lavega, o Lescano, o Riquelme Felipe, o Fidelis, o Davi tem que ter oportunidade no time principal, tem que ganhar vaga de titular nesse time que ele já provou que tem condições. O Loyola tem que ter oportunidade, zagueiro também. E os outros também, gente. Não dá para ficar nessa mesmice. O Fluminense não precisa toda hora trazer um jogador, não. Tem a base para suprir algumas ausências. Porra, será que vocês não percebem isso? Daqui a pouco o Thiago Silva vai se aposentar. Daqui a pouco o Manuel vai parar. Em dezembro acho que o Manuel para. O Thiago Silva daqui a pouco no meio do ano que vem vai parar. E quem é que vai substituir esses caras? Aí a gente vai sair que nem os desesperados para contratar jogador reserva dos outros times, tendo a base que pode suprir essas saídas aqui de graça. Porra, isso é burrice. Para que Xerém então? Para que Xerém? Se vocês não sabem administrar, sai da presidência, sai da direção e deixa alguém entrar para administrar melhor. Porque vocês não sabem fazer isso. Vocês não sabem trabalhar com a base. Eu acho que vocês não sabem o que é isso. Vocês não sabem o que a base representa num time profissional. A base é o futuro do time profissional. Porque os jogadores que estão jogando hoje, vai chegar um momento que eles vão ter que parar. E aí quem vai tomar conta? Isso aí em todo lugar, gente. Isso aí não é só no futebol, não. Também numa loja, numa repartição pública, em todos os lugares você tem que reciclar. Tem que chegar alguém jovem para começar o trabalho, para depois ficar experiente, se aposentar e dar vaga para outro. É assim que é a vida. Não é só os velhos jogando, não. Tem que ter uma reciclagem. Tem que botar os experientes com os mais novos. É assim que se faz um time de futebol. Porque se você bota só veterano, aí você joga com um time mais jovem, você joga a bola na frente, bota o veterano
para correr com o garoto vai ficar a quilômetros de distância do velho. É o que acontece no Fluminense. O Manuel não aguenta mais acompanhar um garoto na corrida. Hoje ele ficou com a língua aberta na hora do gol do Fortaleza. O cara ganhou na corrida, deixou o Manuel e o Samuel Xavier para trás, eles morrendo, correndo atrás do garoto. Por quê? Porque não tem mais idade, não tem mais fôlego, não tem mais vigor físico. Entendeu? Isso aí é normal, gente. Isso aí faz parte da vida. Você nasce, cresce, amadurece, envelhece e morre. Faz parte da vida. Então, esses caras que estão administrando o Fluminense têm que entender isso. Eles têm que começar a entender. Já passou do tempo deles entenderem isso. Pelo menos aqui no canal eu falo isso aí diariamente. Mas parece que os caras não entendem. Então é isso, gente. Vitória magra. Valeu pelos 3 pontos, tá? Mas eu não gostei da atuação e eu não vou ficar aqui batendo palma para uma atuação merda como a de hoje. Jogando em casa e tomando sufoco do penúltimo colocado do Brasileirão. Quem acha que foi bonito, que gostou, porque ganhou de 3 pontos, parabéns. Mas do mesmo jeito que ganhou 3 pontos, poderia ter perdido o jogo, tá? Se o Fortaleza fosse um pouquinho melhor do que poderia até ter vencido o jogo. Tá? Porque hoje está fazendo esse jogo merda contra o Fortaleza. Amanhã vai fazer com o Palmeiras, com um time melhor, tecnicamente, vai perder o jogo. Vai perder o jogo. Aí a torcida vai querer reclamar, porque não ganhou. Então a gente tem que reclamar quando ganha, para ver as falhas e corrigir. Não adianta, na hora da derrota, ficar no desespero. Isso aí já está sendo avisado. O jogo foi uma merda. O Fluminense jogou mal. Tá? Poderia ter perdido. Não perdeu. Porque o Fortaleza é fraco. Mas a gente não pode repetir uma atuação como essa no Maracanã. É nossa casa, com a nossa torcida. Então a gente tem que mandar no jogo. A gente tem que ter mais posse de bola, a gente tem que ter mais chute a gol, a gente tem que criar mais oportunidades que o adversário. Porque o adversário está jogando na nossa casa, não é o contrário. Tá? Então é isso que o Renato tem que entender. Tá? E aprender a tratar melhor a base. A base e os novos contratados. Não adianta contratar a Costa e esse garoto Santiago Moreno e os caras ficar com a bunda sentado no banco. Quando eles se ambientarem, porque os caras precisam se ambientar. Quando os caras se ambientarem, os campeonatos já acabaram. Tá? O ano já acabou e aí eles vão se ambientar passando o Natal em casa. Então vamos parar de frescura, vamos parar de palhaçada e vamos colocar os caras para jogar, tá bom? Por hoje é só. O melhor em campo, Serna, disparado o melhor em campo, mais uma vez, o mesmo Serna que o Fluminense estava querendo vender. E eu falei, não vende que esse cara é importante, esse cara já nos ajudou várias vezes e tá aí. É o 2º ou 3º ou 4º jogo consecutivo que o Serna joga bem, tá? Serna o destaque, Davi, o 2º melhor para mim em campo, uma partida excelente do garoto. O lance do primeiro gol, o lançamento foi dele, lá da zaga, tá? Então é isso, galera. Por hoje é só. Peço a galera que se inscreva no canal, que deixe o like, que quem puder hypar o vídeo também e se torne membro do canal, que vai ajudar muito o canal aqui, tá bom? Esse canal aqui, galera, não passa pano. Esse canal fala o que a torcida quer falar. Eu sou o porta-voz de vocês, torcedores. Eu falo aquilo que vocês têm vontade de falar. Eu gostei da vitória pelos 3 pontos, mas não gostei da atuação do Fluminense. Tá? Eu quero o meu Fluminense melhor. Eu quero o meu Fluminense mandando no Maracanã, imprensando o adversário e não recuado, tomando sufoco de adversário. É isso, galera. Um abraço a todos. Saudações tricolores. Um bom sábado e amanhã a gente está aqui novamente falando de Fluminense. Fiquem com Deus.